Se nós conseguíssemos seguir o nosso caminho com serenidade e sem desordem e sem dispersão, em poucos anos a gente conseguiria servir muito mais do que quem tem muito mais talento do que a gente. Então a gente chegar a servir, chegar a ser útil, útil ao mundo, útil à humanidade, útil ao todo, não é uma questão de ter talento, de ter muito talento. É uma questão de fazer o próprio caminho com bastante serenidade, fazer o próprio caminho tranquilamente. Nos tempos passados, se trabalhava a serenidade através de muitas cerimônias. Então havia cerimônias para tudo, nas religiões, nas casas. Mas todo esse cerimonial antigo que levava a serenidade, ele hoje não existe mais dessa forma, ele não existe mais dessa maneira. E hoje nós temos outros processos para entrar em serenidade. Porque como a vida moderna se tornou muito absorvente, todas as coisas que acontecem na vida moderna podem ser um cerimonial, podem ser uma cerimônia. Hoje tudo é uma cerimônia, tudo é um cerimonial. Porém, isso é um trabalho que se faz na consciência e que aos poucos ele vai passando para a vida, aos poucos ele vai passando para tudo aquilo que a gente faz, para tudo aquilo que a gente diz, que a gente sente, que a gente pensa. Então aí a gente começa a ficar sereno. Uma pessoa recentemente me escreveu uma carta dizendo que ela estava ficando com medo, cada vez com mais medo, e que ela não sabia por quê, porque não havia nenhum motivo aparente para ela ter medo. Isto é, estava tudo correndo bem na vida dela, em todos os sentidos, mas estava acontecendo um medo, uma apreensão, e ela então me dizia nessa carta que fosse dito alguma coisa para ela, porque como se alguma coisa não estivesse andando bem. Claro que isso não era fora dela, era dentro dela mesmo que estava acontecendo. Mas ela escrevia a carta como se a serenidade dela e a ausência de medo dependesse dos outros. Como se dependesse de alguém ela parar de ter medo ou ela ficar serena. E é claro que essa situação de serenidade não deve depender de ninguém perto da gente. Não deve depender de nenhuma coisa que aconteça fora. Porque se a gente fosse ficar na dependência disso, hoje principalmente a gente não poderia ficar sereno. Porque basta pensar um pouco sobre o que está acontecendo fora, objetivamente, então se perderia a serenidade. Mas talvez isso seja uma prova definitiva mesmo para a gente. A vida de hoje, né, as coisas que acontecem hoje no mundo, sejam uma prova definitiva para a gente conquistar esta atitude e entrarem de uma vez por todas nessa como que inexpugnabilidade, não é? Como se a gente ficasse assim como um forte, como uma fortaleza, que acontece tudo aquilo em volta e a gente continua a ser o que é. A gente continua a ser aquilo que é para ser. Nós podemos trabalhar um pouco a nossa consciência, no sentido de, com o tempo, entrarmos nessa atitude. Então nós vamos aqui falar algumas coisas a respeito de como dissolver o medo, ou como é que o medo se dissolve. Porque o medo é aquilo que está na base da falta de serenidade. Então vamos ver quais são os processos que existem para a gente dissolver o medo. E assim, direto ou indiretamente, a gente vai trabalhando esse assunto. Nós temos, que nós saibamos, 3 oportunidades de dissolvermos o medo. A oportunidade maior que nós temos de dissolver esse medo é nos intervalos entre as encarnações. É quando a gente está desencarnado.
E é bom também que a gente saiba do nosso potencial enquanto desencarnado, para a gente perder o medo da morte, porque há certas coisas que a gente só pode fazer depois de morto, aqui não pode. E outras coisas que a gente só pode fazer enquanto está vivo. Mas não existe essa questão de estar morto ou estar vivo. A gente precisaria perder essa linha divisória e fazer essa passagem com muita tranquilidade, fazer essa passagem com toda a calma e com toda a serenidade. A principal oportunidade de nós dissolvermos o medo é durante o período em que nós estamos desencarnados. Enquanto a gente está desencarnado, a gente tem mais possibilidade de dissolver o medo e, portanto, preparar uma próxima encarnação menos medrosa, menos receosa. E por que que isso é assim? Por que que enquanto a gente está desencarnado, a gente tem essa possibilidade de treinar isso, de adquirir isso? É porque enquanto a gente está desencarnado, a gente tem aquela percepção da imortalidade, de que é imortal. Então a gente está diante de um eterno presente, de uma eternidade. A gente percebe que não há morte, que quando se está do outro lado, não existe esta ideia de morte, depois que se passa do plano astral. Então, esta é a grande oportunidade. E nós voltamos então para uma encarnação com isso bem trabalhado. Com isso bem trabalhado, porém, quando a gente entra na encarnação física, a gente esquece de novo de quase tudo isso. Então a gente esquece de novo que é imortal, porque isso é uma característica da matéria física. Quanto maior é o intervalo que a gente tem entre uma encarnação e outra, mais essas coisas se consolidam, mais essas realidades ficam claras para a gente, ficam claras e mais a gente pode viver aqui na Terra liberado de tanto preconceito e de tanta ignorância. Entretanto, nos tempos que correm, atualmente, muitas almas preferem encarnar com mais rapidez, preferem não ficar tanto tempo desencarnadas, renunciam a esse período sereno, renunciam a esse período no qual não existe medo, não existe a ideia da morte, renunciam a isso porque o trabalho delas e o serviço delas é muito necessário aqui no mundo. O mundo está passando por uma transição muito violenta e há muita necessidade de auxílio aqui no mundo. Há muitas pessoas pedindo auxílio para poderem dar os seus passos evolutivos de uma maneira segura. Então as almas mais avançadas, ultimamente, têm renunciado a ficar nessa situação privilegiada, como a situação de uma alma evoluída enquanto desencarnada, para estar aqui. Mas esse período entre as duas encarnações é o nosso principal instrumento para renascermos serenos e para levarmos uma vida serena aqui sobre a Terra, dependendo de como a gente atravessa este período entre uma encarnação e outra. Isto é, dependendo da forma como nós vivemos aqui na vida física. Dependendo de como nós vivemos aqui, nós vamos ter uma vida lá na outra dimensão. E nesse intervalo é que a gente pode descobrir a própria imortalidade. E quando a gente descobre que é imortal, quando a gente descobre que a gente nunca morre, a partir daí começa a serenidade, a partir daí a gente começa a ficar sereno. Então veja que a serenidade não depende de ninguém, não depende das pessoas fazerem o que quer que sejam para a gente ficar sereno. Então é completamente inútil nós irmos buscar a serenidade numa outra pessoa, buscar a serenidade numa circunstância, buscar a serenidade na forma como a gente é tratado pelos outros, buscar a serenidade num ambiente. Tudo isso é uma ilusão, tudo isso é um espejismo.
A gente só vai conseguir realmente ficar sereno quando a gente finalmente percebe que é imortal. Quando a gente percebe que não morre nunca, que a morte não existe e que a vida da gente dura para sempre. Quando a gente começa a desconfiar disso, quando a gente começa a perceber isso, é daí que a serenidade começa a fluir. Como nós neste momento não estamos desencarnados, não é? Nós não estamos trabalhando a vida entre duas encarnações, embora a nossa alma possa nos outros níveis fazer isso, porque a nossa alma pode estar encarnada aqui e ao mesmo tempo fazer a sua vida, lá num outro nível. Então a nossa alma está treinando muitas coisas, mas nós não podemos ter, nem sempre temos consciência disso. Então nós não podemos agora adquirir essa consciência e essa percepção da nossa própria imortalidade, porque nós estamos encarnados. Então, quais são os meios que nós temos aqui na Terra, enquanto encarnados, para adquirir isso? Veja que quando a gente diz eu quero me tornar sereno, como é que eu faço para me tornar sereno? Não existe nada que torne você sereno. É você mesmo que precisa sentir que você é imortal e a partir daí você se torna sereno, aconteça o que estiver acontecendo em volta. Então, o processo é como fazer, como a gente despertar para a própria imortalidade, como a gente faz para perceber que é imortal, que nunca vai morrer. É esse o problema. Então, mesmo que vocês estejam ansiosos, que tenham muitos problemas para resolver, mesmo que a vida no plano físico esteja muito pouco serena, vocês podem trabalhar isso, deixando isso tudo lá, assim como está, e trabalhar essa consciência da imortalidade. Então, há duas ferramentas que nós temos, enquanto encarnados, para trabalhar isso. A primeira é nós estabelecermos um ritmo correto, organizado e ordenado na nossa vida externa, na nossa vida física, na nossa vida cotidiana. Porque se nós estabelecemos um ritmo nessa vida, a maioria das pessoas precisam de um horário para isso. Vocês perceberam que as pessoas que não cuidam disso espontaneamente, elas têm uma encarnação com relógios de ponto, com empregos fixos, com horário de entrar, horário para sair, época para as férias, dia de descanso na semana. Elas têm um ritmo compulsório, porque elas não fariam aquilo espontaneamente. Então tudo isso cria um ritmo, isso tudo cria uma possibilidade da pessoa descobrir o seu sentido de imortalidade. E como é que vai descobrindo? Vai descobrindo através desta rotina. Porque quando a gente cai realmente na rotina, e a rotina deixa de nos incomodar, nós já estamos no caminho para sentir esta eternidade, nós estamos no caminho para começar a perceber que a vida não acaba. Então todo dia a gente faz a mesma coisa, nos mesmos horários, nos mesmos tempos, nos mesmos períodos. E quanto mais organizado é esse dia, mais a gente vai entrando nesse eterno presente, mais a gente vai ficando consciente da própria eternidade e sem dar pela coisa. Quem tem uma vida ritmada, quem tem uma vida organizada, quem tem um horário e segue aquilo e não sai daquilo, vai ver, vai descobrir, a partir de um certo momento, que parece que o tempo não passa. Ou melhor, o que é a mesma coisa, que passa um ano sem que ele perceba. Assim, puxa, eu descobri que hoje já é sexta-feira. Ou eu descobri que já estamos em maio. E eu já estou com 70 anos de idade, nem parece. Parece que foi ontem. Por quê? Porque este indivíduo teve uma vida ritmada, este indivíduo teve um ritmo, teve uma sequência correta no desenvolvimento dos seus atos, o seu dia era organizado.
Então, quando se busca a serenidade, a primeira coisa que se faz não é ficar quieto numa poltrona, largado, sem fazer nada, e fazendo as coisas só quando a gente quer. É exatamente o contrário. É fazendo um horário, entrando dentro daquele horário, distribuindo todas as tarefas básicas num ritmo correto e a partir daí começa esse processo. Porém, não é só isso. Fazendo esse ritmo, entrando nesse ritmo, a gente vai aprendendo com o tempo a não ficar dependente das coisas, a não ficar dependente das pessoas, a não ficar dependente do próprio ritmo. E como é isso? Como é que se chega a esse ponto? Eu acho que se chega a esse ponto fazendo tudo com toda a atenção. E enquanto se está fazendo uma coisa, não pensar em outra. Enquanto se está fazendo uma coisa, não deixar que nada interfira ali. E toda a atenção, toda a energia, todo o pensamento, todo o sentimento, é tudo para estar voltado para aquilo que se está fazendo. E aí o dia passa realmente sem que a gente perceba. E a gente, com o tempo, vai até esquecendo de olhar para o relógio. Porque com o tempo a gente até sabe quando uma coisa está terminando e que é hora de olhar para o relógio. E quando olha para o relógio, é aquela hora mesmo. E parece, para quem vê de fora, que a gente está escravo do relógio, mas é o contrário. A gente está entrando na eternidade. A gente está começando a perceber a própria imortalidade. Isto é, que a gente parece que sempre fez aquilo, que a gente está fazendo aquilo há séculos, embora esteja fazendo aquilo há pouco tempo do nosso tempo, e embora aquilo pareça que não vai terminar nunca. E é quando a gente entra neste ritmo que a gente para de querer que as coisas terminem, que as coisas sejam diferentes. E isto hoje nós não temos exatamente uma cerimônia como tínhamos o chá nos tempos antigos para nos ensinar isso. Hoje nós não temos cerimônia nenhuma. Hoje nós temos o ritmo da nossa vida. Então você vê, é indispensável tomar alimento, é indispensável tomar banho, é indispensável dormir, é indispensável limpar a casa, é indispensável lavar roupa. Há várias coisas indispensáveis. Então tudo isso que é indispensável é para ser colocado ordenadamente, em ordem, percebendo qual é o ritmo dessas coisas, isto é, qual é o horário melhor para tomar banho. Qual é o horário melhor para tomar banho? Um não pode dizer isso para o outro. Isso depende de como a gente passa o dia, depende de como o corpo reage aos afazeres do dia. Então, para um, o melhor horário para tomar banho pode ser quando acorda, entrar no chuveiro e depois sair. O outro pode ser no meio do dia, para o outro pode ser antes de dormir. Então, para cada um existe o momento adequado onde isso se encaixa melhor. E quando isso é descoberto, aquilo fica o horário do banho. E o mesmo é para todas as coisas. Existem coisas que a gente pode perceber em si mesmo qual é o horário para fazer aquilo. Porque o próprio corpo diz, ou o próprio ser diz, a própria consciência já sabe e fala, mas existem outras coisas essenciais que ficam na dependência de algumas coisas externas. Então, se elas são realmente essenciais, vê-se qual é a dependência que elas têm de tantas coisas externas que são indispensáveis e se coloca o horário para aquilo também. Então, cada um pode fazer isso com a própria vida. E quando todas aquelas coisas essenciais, indispensáveis, foram distribuídas, foram organizadas, foram colocadas num horário, a gente vê se sobrou tempo, se sobraram espaços. Então, se aqueles espaços sobraram, quando se diz sobrar um espaço, pode ser 5 minutos. Pode ser 3 minutos, 10 minutos, meia hora, o que for.
Mas se aquele espaço de tempo ficou livre, se aquele pequeno período ficou livre, quem está buscando a serenidade não tem que preencher aquele espaço a todo custo com qualquer coisa. Então, se aquele espaço ficou livre, eu tenho que naquele momento ficar quieto para ver o que é para ser feito nesse período. O que é que deve acontecer nesse período? Se é eu ficar quieto ali, naquele momento, ou naquela hora, ou aquelas horas, ou se existe alguma coisa que está surgindo para preencher de outra maneira aquele momento. Então, essa sabedoria de como preencher esses tempos, esses espaços de tempo que vão surgindo dentro do nosso ritmo diário, compulsório, isto é uma coisa que deve ter toda a nossa atenção e todo o respeito por isso. Porque são exatamente esses espaços de tempo que nos sobram, mesmo que sejam alguns minutos, alguns momentos, são esses espaços de tempo que correspondem no dia aos intervalos entre as encarnações. Perceberam porque a gente estava falando do intervalo entre as encarnações? Não é uma coisa distante, é uma coisa que se reflete aqui. Então veja, nós estamos com um dia totalmente organizado de acordo com as necessidades deste local, das necessidades básicas deste local. É exatamente nesta vida ritmada que a gente faz em função do serviço, porque a alma é serviço, e a alma é que é imortal. E se a gente não serve, não pode ter noção de imortalidade. E se a gente não serve, não pode ter serenidade. Porque é só a alma imortal que pode dar serenidade. E a alma imortal serve. Então a gente pega o dia da gente e diz: estas 24 horas são para serviço. Então o que é que preciso fazer? Tudo isto. Então eu divido o meu dia. E como é que eu não me desestruturo? Eu não me desestruturo porque entre uma tarefa e outra tem sempre um espaço. E dependendo de como eu uso aquele espaço, eu recebo naquele espaço a energia que eu preciso, a energia da imortalidade. Vamos dar um exemplo. Vocês saíram de lá do refeitório onde tomaram um chá. E aquilo estava no horário, porque é uma necessidade de todos comer qualquer coisa durante o dia. Então aquilo está colocado no horário. E em seguida a gente vem para este trabalho. Mas vocês notaram que entre o término daquilo e o começo disto surge um espaço. Para alguns de 5 minutos, para outros de 15 minutos, para outros de 20 minutos, para outros de meia hora, entre lá e começar aqui, dependendo do ritmo do indivíduo. Então é como se aquilo fosse uma encarnação e aqui fosse outra encarnação. Este espaço entre lá e aqui é o intervalo. E assim como desencarnado, a gente tem o contato com a imortalidade, se nesse espaço a gente usa esse espaço corretamente, a gente vai receber nesse espaço em que a gente não tem que estar nem concentrado no chá e nem concentrado no que está se passando aqui, a gente vai usar aquele espaço de uma outra maneira. Como? Cada um é que pode descobrir isso. Que importante momento é esse? Entre sair de lá do centro comunitário, chegar aqui, sentar aqui e aguardar o começo da reunião. Isto, se for vivido inteligentemente, se isto for vivido corretamente, se isto for realmente uma quebra de ritmo, isto é, se nesse espaço eu estiver num ritmo diferente de como eu estava lá e de como eu estou aqui, eu chego aqui completamente restaurado. E se eu saio daqui e vou para uma outra atividade, mas naquele intervalo
eu realmente uso esta mudança de ritmo de uma forma correta, eu chego lá completamente restaurado. E o dia todo passa, eu posso eventualmente ter necessidade de repouso físico, mas eu não estou saturado do meu dia. Eu não estou enervado, eu não estou descontente, eu não estou inquieto. Por quê? Porque eu não pensei em outra coisa senão aquelas coisas que eram colocadas nos horários pré-estabelecidos, ou enquanto as coisas estavam acontecendo. E entre uma coisa e outra, eu tomei uma atitude um pouco diferente. Eu quebrei aquele ritmo. Eu entrei numa outra atitude. E que atitude é essa? Para onde eu olhei nesse intervalo? Se eu vim de lá até aqui me dispersando, se eu vim de lá até aqui correndo, enfim, se eu perdi a noção de que estou num intervalo, no meu ritmo, então eu não vou poder usar realmente esta caminhada, eu não vou poder usar mesmo este tempo, este período aqui, este intervalo. Mas se eu tiver consciência disso, que eu estou saindo de uma coisa e entrando numa outra, se eu tiver a consciência de que eu estou naquela transição, ali vai acontecer alguma coisa. Ali vai acontecer alguma renovação. Ali vai acontecer uma vivência toda especial, que não era igual àquela e nem é igual a esta, mas que completa aquela de uma certa forma e prepara esta aqui. O que nós fazemos nessas quebras de ritmo? Isto é uma coisa para se pensar. Isto é uma coisa para se usar. Porque se isso não for conscientizado, o ritmo fica desarmonizado. O ritmo fica quebrado por momentos de inconsciência. Fica quebrado por momentos de dispersão. Isto ficou claro porque isto é uma ferramenta muito importante na vida diária. Tudo que se faz então na vida diária é em função de um servir melhor. Digamos que a gente descubra que para nós servirmos melhor, seria preciso que a gente tivesse de 8 a 7 horas de sono. Então, no ritmo diário, são colocadas aquelas horas de sono que são necessárias para a gente servir melhor. Não para a gente dormir, percebe? Para a gente servir melhor. Agora, nós vamos ver um outro instrumento que nós temos para entrarmos nessa necessária serenidade. E esse instrumento é uma consequência desse primeiro. Sem esse primeiro, bem treinado, sem esse primeiro sendo usado, esse segundo talvez não possa acontecer. Esse segundo não possa ser vivido, que é a meditação. Então nós temos os intervalos entre uma vida e outra, nós temos essas pausas, mesmo que seja de segundos, entre uma ação e outra do nosso dia a dia, e nós temos a meditação. Mas a meditação, como nós sabemos, é uma coisa que acontece não quando a gente quer. Então, o que a gente vai fazer de livre e espontânea vontade é um alinhamento. O que a gente vai fazer é se predispor para que isso aconteça. E nós vamos ficar só nesse campo, porque é o que nós podemos fazer no nosso trabalho. Enquanto encarnados, é a gente cuidar do alinhamento, cuidar da quietude enquanto se está ali sentado, para que a meditação aconteça. E o que é que a gente tem que fazer exatamente durante este alinhamento? Olha, não estamos chamando isso de meditação porque meditação não é nada disso. Tudo que a gente chama de meditação não é.
Porque enquanto se está fazendo alguma coisa, não se está meditando. Então, quem diz eu faço meditação, já demonstra que não medita. Porque senão jamais empregaria esse termo. Então, o que que faz? O que que acontece realmente quando a gente vai para aquele lugar e se dispõe a esta coisa? O que acontece é uma busca do alinhamento. E qual é o trabalho da gente realmente para fazer este alinhamento? É bom que a gente saiba o que acontece, porque isso facilita o trabalho inteligente. Eu acho muito difícil que uma pessoa mental se conforme com esta afirmativa. Sente ali, fique quieto e a meditação acontece. Toda pessoa mental quer saber o que é que acontece. Quer saber o que é que acontece ali. Como é que isso se processa. Senão eu não fico, eu não acredito. Sentar ali para quê? O que é que acontece quando eu sento ali? Qual é o processo que ali se desenvolve? Porque aí, se eu entender isso, pode ser que eu sente ali. Não que eu medite, que eu sente ali e que eu faça esse trabalho de alinhamento. Que eu faça esse trabalho para possibilitar isso. O que acontece ali exatamente é uma transmissão entre a alma, a mente e o cérebro. Só que a gente, quando senta ali, não está sabendo nada do que se passa na alma. Mas a gente sabe o que se passa na mente e a gente sabe o que se passa no cérebro. Então, quando a gente sentou ali, colocou o cérebro e a mente em condições de se alinharem, isto ainda não dá meditação, porque falta a alma ligar com a mente. Ou melhor, falta a gente ter consciência da alma ligada com a mente. E isso não depende da gente. Isso não depende da gente ficar quieto, isso não depende de nada, isso não depende de nenhum exercício, isso não depende da vontade humana, isto é incontrolável. Então, quando eu sento ali para fazer aquele alinhamento, eu posso saber o que passa no meu cérebro, posso saber o que passa na minha mente, mas não posso saber o que passa na minha alma. E é bom que eu não fique preocupado com isso para facilitar o contato dela com a minha mente. Trata-se de sentar ali, ficar na posição a mais relaxada possível, ver o que se passa no cérebro, ver o que se passa na mente e nada mais. E ficar observando aquilo. Ficar observando só aquilo. O que acontece ali. Não tem nada que parar a mente, não tem nada que concentrar o cérebro, não tem nada que pensar na alma. Isto é, isso tudo é muito bom, mas para quem ainda não entendeu do que se trata, para quem ainda não entendeu qual é o processo. Então, senta-se ali e olha-se para o cérebro. Se o cérebro está muito cansado, levanta e vai embora, vai fazer outra coisa. Porque com o cérebro cansado não é possível. Se o cérebro está cansado, como é possível meditar? Não é possível. Se eu sento ali, minha mente diz não, não quero, de duas uma, ou se dá um tempo para essa situação mudar, ou se levanta também e sai. Porque se ali começa um combate, isto pode servir como educação da personalidade. Mas nem sempre nem sempre essa é a melhor forma da personalidade ser educada. Cada um é que sabe qual é a sua melhor forma, depende do raio de cada um. Então, senta-se ali e vê-se o que está acontecendo no cérebro e na mente. Dependendo do pensamento que está passando na mente, se altera o pensamento. Se muda o pensamento, se transforma o pensamento. E com isso, com o tempo, tudo isso vai ralentando. Quando isso já chegou num certo ritmo, então aí nós podemos entrar numa outra fase desse trabalho de alinhamento.
nós já podemos sentar ali e começar a prestar atenção na respiração, no que está acontecendo com a respiração. Mas não é para controlar a respiração, é para ver o que está acontecendo com a respiração, só isso. Depois a gente vai descobrir com a prática, não tem pressa para isso. Quando eu fico percebendo o que está acontecendo na minha mente, eu noto que a minha mente tem condições de ficar concentrada naquele momento, não antes. Mas não sou eu que concentro a minha mente, percebe? É a minha mente que de repente fica concentrada e eu dou pela coisa de repente. Eu digo, olha, minha mente está concentrada. Não se trata de concentrar a mente em nenhum objeto, em nenhuma coisa, em nenhum pensamento. Trata-se de ver o que passa na mente, de perceber o que está acontecendo na mente. E isso feito pelo tempo necessário, de repente a mente se concentra. E eu percebo então que a minha mente se concentrou em alguma coisa. E eu posso perceber isso não naquele momento. Eu posso fazer isso durante anos a fio e aparentemente não ter resultado nenhum. Mas de repente, estou lavando um prato e descubro que a minha mente está concentrada ali. Ou de repente, eu estou andando de um lado para outro e descubro que a minha mente está concentrada. Essas coisas são completamente livres. Essas coisas são completamente fora de controle quando são reais. Então, quando a minha mente começa a ser concentrada, e eu não sei quando é, pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer até agora, sem eu ter feito trabalho nenhum de observação do meu pensamento. Como? Porque eu já posso ter trabalhado isso numa encarnação passada. Quando a pessoa se abre para a meditação, ela já deve ter trabalhado o caráter. Ela já deve ter trabalhado muitas coisas no ser dela, e esse trabalho do caráter, isto reflete na qualidade do cérebro. A vida física do cérebro também é importante. Isto é, se o cérebro não sofre o eflúvio do álcool, se o cérebro não sofre o fumo, se o cérebro não sofre cansaços prolongados, esforços prolongados, se no sangue do indivíduo não começa a circular muito açúcar, muitas gorduras, tudo isso afeta o cérebro. Mas isso já é uma questão de educação básica. Uma afirmação que dá muita serenidade para certos tipos de pessoas é a seguinte: é que nós não estamos aqui para fazer o que todo mundo faz. E nós não estamos aqui para fazer um pouco melhor as coisas que os outros fazem. Nós estamos na vida para fazer o que as pessoas não podem fazer, o que as pessoas não conseguem fazer. É para isso que nós estamos aqui. Isso dá uma serenidade muito grande para certos temperamentos. Isto é o contrário do que normalmente se busca. A gente não está aqui nem para fazer o que os outros fazem, nem para fazer um pouco melhor do que os outros. A gente está aqui para fazer o que os outros não podem, não conseguem. Acham que não podem. É isso que é para ser feito. E aí há certos seres que encontram realmente a sua mola. Se alguém tem uma meta espiritual, se alguém tem uma meta evolutiva, e se fixamente nesta meta, tudo pode acontecer.